Olá, amigos! Estamos iniciando Portal de Luz, nosso encontro semanal, e é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Esse é o momento da nossa oração. Vamos aproveitar as vibrações suaves e espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Queridos amigos, queridas amigas, o médico Elias Barbosa foi meu colega de turma na Faculdade de Medicina de Uberaba e desencarnou em 2011, deixando uma grande lacuna no nosso movimento de medicina e espiritualidade. A ele e ao seu trabalho intelectual me referi por várias vezes no meu livro
Nesse livro que estou lançando agora, nesses dias, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Foi o Dr. Elias que acompanhou o exame de eletroencefalograma que Chico Xavier fez na década de 1970 e que se tornou célebre na reportagem da revista Realidade. Revista que deixou de circular há várias décadas, mas que era muito apreciada e muito difundida. Elias Barbosa foi entrevistado por Oceano Vieira, nosso dedicado amigo à causa da história e da divulgação do Espiritismo. Elias contou que o médium Chico Xavier ia à sua casa em Uberaba toda terça-feira, de 1959 até 1975, para conversarem sobre livro e outros assuntos. Diz o Dr. Elias, às vezes eu datilografava para ele alguma mensagem. De outras, Chico chegava em minha casa e dizia: meu filho, tem uma senhora que está me chamando lá no hotel. Você pode me levar? E eu dizia: vamos embora, Chico. Em uma das vezes, conta o Dr. Elias, eles foram a um hotel chamado Mauad, localizado na mesma rua do consultório do Dr. Elias. Diz o médico: nós entrávamos no carro, chegava lá, ele perguntava e dava o nome da pessoa. Aí batia lá no quarto e o pessoal quase desmaiava. Seu Chico, mas não é possível. Você aqui. Aí ele dava passe em todo mundo e depois pedia para eu dar passe nele. Isso é uma coisa muito importante, prosseguiu o Dr. Elias, que eu achei no Chico, porque no culto evangélico que ele fazia todo dia, às 11 horas da manhã, e quando eu podia, eu participava. Ele dava passe em todos e no final ele pedia ao Wicker Batista, um espírito puro que era amigo dele e morava perto, era vizinho da casa dele. Seu Wicker Batista dava passe nele. Ora, a gente vê uma quantidade de médium passista que acha que não precisa tomar passe. Tá certo? Eles falam: não, eu não preciso tomar passe, eu dou passe. Então eu considero importante saber que Chico tomava passe. Uma outra vez, era num outro hotel. Ó, meu filho, estão me chamando, você me leva lá? Vamos embora, Chico. E Elias Barbosa continua com suas memórias. Quando surgiu em São Paulo o Cinemascope, nós fomos ao cinema e fomos assistir um filme. Chico Xavier não tinha sossego. O povo enxergava o Chico dentro do cinema no escuro, uma coisa séria. Toda hora chegava gente. Chico, a pessoa então se ajoelhava. Chico Xavier, é você aqui? Pelo amor de Deus! E Elias continua, impressionante. São Paulo era uma coisa grande e eu andava com ele para todo lado. E prossegue o Dr. Elias contando o que aconteceu nessa amizade tão pura entre eles, entre o médium, Chico e ele. E prossegue dizendo: no livro, No Mundo de Chico Xavier,
ele não queria dar entrevista. E eu então dizia: mas Chico, nós precisamos de ter um livro com as suas palavras, porque um biógrafo falar é uma coisa, outra é o biografado responder. Aí ele aceitou, mas foi difícil. A humildade dele era demais, acentuou o doutor Elias. E o médico ainda prossegue relatando fatos vividos junto do médium. Por exemplo, o caso de uma moça que o médico receitou para ela um anorexígeno, quer dizer, um remédio para tirar o apetite. A partir do momento que ela começou a tomar, passou a ver a avó dela, desencarnada, atravessando a parede. Então, eu fui observando vários casos e comentei com o Chico. E ele falou: nosso André Luiz está aqui e está falando que realmente não somente o álcool etílico, essas drogas como a cocaína, maconha e esses medicamentos para tirar o apetite, todos eles abrem a mediunidade de uma forma escancarada. E o doutor Elias ainda prossegue. Lembro dele falar uma vez para todo mundo, não foi só para mim, não, que quando ele desencarnasse, Emmanuel, o seu guia, iria reencarnar. Isso é o que ele falou. Ele dizia: Emmanuel, gente, vai voltar, está só esperando eu partir. Amigos, desse depoimento do meu colega Elias Barbosa, gostaria de destacar alguns pontos. Por exemplo, o fato de Chico dar passes e receber passes como acontecimento normal em sua vida. É muito importante também sabermos que determinadas substâncias favorecem o intercâmbio mediúnico. Mas precisamos ver que tipo de janela eles abrem. E aqui respondo a uma telespectadora que me perguntou a respeito do comportamento agressivo de seu marido quando está alcoolizado. Se teria ele, nesse momento, ou não, a influência de espíritos inferiores. Como vimos pela resposta do Chico ao Dr. Elias, não só o álcool, mas também as drogas e inclusive os anorexígenos abrem escancaradamente a mediunidade. Não seria de se interrogar se esses crimes bárbaros que estamos vendo com mais frequência na mídia não estariam eles atrelados ao aumento do abuso de álcool e drogas e igualmente dos moderadores de apetite? Tudo leva a crer que o mundo espiritual sombrio tem agido com mais desenvoltura sobre o cérebro e as ações dos encarnados, em uma simbiose muito grande entre os dois planos da vida. Finalmente, o Dr. Elias revelou o mesmo que os que conviveram com o Chico já sabiam. Eu mesma ouvi dele a mesma coisa. A boa notícia de que Emmanuel
já está reencarnado entre nós. E pensar, queridos amigos, que ele já vai fazer 14 anos, é um adolescente. Graças a Deus, teremos a falange de Chico entre nós, atrelada por esse espírito de escola que veio ao mundo para nos ajudar. É uma notícia muito boa, em meio a tantas outras que não são tão boas, não é mesmo? É a misericórdia divina derramando suas bênçãos sobre nós. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Como vocês já sabem, saiu meu novo livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Se quiser mais informações, utilize aquilo que está na telinha, nosso telefone de São Paulo e o e-mail. Teremos prazer em atender. Agora é a vez do nosso Maida, que vai nos trazer reflexões no momento doutrinário. Vamos assistir. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Vamos refletir sobre a lição de Emmanuel, Se Você Pensar, contida no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Recomenda Emmanuel. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve pensará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que você deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido aos outros, esquecerá incontinente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão da velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui cada dia para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo o assunto de falta e perdão,
Não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. Obrigado pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Nossa professora Sandra Marinho está no quadro Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, a nossa compreensão da justiça divina ainda é muito falha, porque ainda temos uma visão de vida muito focada na presente existência, apesar de buscarmos no aprendizado de cada dia, sermos mais espiritualizados e desenvolver a nossa fé nos preceitos do Cristo. Diante de fatos que nos ocorrem, como a doença, a perda do emprego, o desencarne de um familiar querido ou de outro prejuízo de qualquer espécie, é comum nos sentirmos injustiçados ou premiados pelo azar. Sentindo-nos desta forma, não é raro exclamarmos: por quê? Por que comigo? Esta conduta me faz lembrar daquela fábula do tempo do grande império chinês, muito antes do início da era cristã, a respeito de um fazendeiro que utilizava seu único e velho cavalo na aragem dos seus campos. Um dia, conta a história, o cavalo escapou e sumiu nas montanhas. Os vizinhos do fazendeiro, compadecidos de sua má sorte, foram vê-lo, solidários, foram visitá-lo, enfim. Abordado pelos companheiros que lhe dirigiam frases de consolo e ânimo, o fazendeiro respondia: má sorte? Talvez. Uma semana mais tarde, o cavalo retornou das montanhas com um bando de cavalos selvagens. Os vizinhos foram dar os parabéns pela boa sorte do fazendeiro e o agricultor, respondendo às especulações dos vizinhos quanto à grande sorte do cavalo ter fugido e trazido consigo o rico rebanho, disse: boa sorte? Talvez. Passados alguns dias, quando o filho do fazendeiro estava tentando domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Imaginem vocês não poder contar com a ajuda e a força do único filho na lida da lavoura. Que prejuízo! Todos acharam isso uma desgraça, menos o fazendeiro, cuja reação foi: desgraça? Talvez. Algumas semanas mais tarde, o exército do imperador passou pela aldeia e recrutou todos os jovens saudáveis que encontraram por lá para participarem da guerra. Quando os soldados viram o filho do fazendeiro com a perna quebrada, o liberaram. Imagine a alegria daquele pai por ter seu filho poupado de um fim tão incerto. Creio que esta historinha serve para fazer uma analogia do modo como reagimos frente às ocorrências das nossas vidas. Deus, na sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas, como bem nos diz o ditado popular. É preciso que aprendamos a perceber a justiça de Deus desapaixonadamente, sem particularismos, sem vaidades, sem comiseração de nós mesmos e sem desespero, fazendo o que nos compete sem desistir, aguardando com esperança. A ânsia por respostas que não temos condições de assimilar e compreender no momento só serve para agravar as situações em que nos colocamos na vida. E o imediatismo também nos transtorna, porque com a nossa interpretação estreita da vida eterna, procuramos subjugar a justiça divina aos nossos caprichos, querendo resultados imediatos, sem avaliar a real oportunidade destes na nossa vida.
Assim, meus queridos amigos, queridas amigas, se ficamos doentes, sigamos o tratamento médico sem revolta. Se um ente querido fica doente, prestemos o devido socorro e atendimento sem desespero. Se nossos filhos estão longe de ser um exemplo de virtude, façamos o melhor com paciência e aceitação. Se passamos por dificuldades financeiras, ganhando o minimamente necessário para o sustento, agradeçamos assim mesmo e acreditemos que a razão está além do aqui e do agora. Se não encontramos a cara metade, por mais que nos esforcemos, saibamos esperar. Observemos a nossa volta. Será que não existe, neste caso, um chamamento maior a exigir de nós a atenção e dedicação no momento? É possível que nos traga outras realizações pessoais. Enfim, meus amigos e amigas, façamos como o chinês da história. Não paremos nunca de trabalhar. Sigamos adiante, fazendo a nossa parte, sem reclamações e revolta e sem cantar vitórias antes do tempo. Guardemos a certeza íntima de que estamos sempre amparados e nunca nos faltarão os meios necessários para superar. Até o próximo programa. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi um grande prazer estar na companhia de todos vocês. E até o próximo programa.